Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Vocês podem sentar um minutinho. Fiquem à vontade. Bom, como já fui apresentado, vocês já me conhecem, a minha esposa as mulheres conheceram ela ontem. Eu sou de Bauru, sou um dos pastores lá do Ministério Reconciliar, sou vice-presidente do Conselho de Pastores da cidade. E hoje eu tenho a honra aí, agradeço o convite, pastor Francisco, agradeço por estar aqui, tendo a oportunidade de trazer um pouquinho da palavra de Deus, o que Deus faz, e o que Deus está fazendo, e o que Deus continuará fazendo na minha e na vida de vocês. Aí eu creio, através da palavra desta noite, que nós vamos compartilhar. Bom, sem muitas delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3. Eu estava meditando nos últimos dias sobre a palavra que eu ia trazer nessa noite. E Deus, Ele falou muito comigo. E Ele vai falar muito com você. Nós vamos ler um texto. João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Eu escuto as pessoas folheando a Bíblia ainda. João é um livro fácil, hein? É um livro facinho para achar, hein? Vamos lá. João capítulo 3, verso 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora nós vamos ler o capítulo 4, do verso 3 em diante. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse: Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, porque sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu este poço, a qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Disse Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. O Senhor disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou o que te falo contigo. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus bondoso, e pedimos, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Pai, coloca mesmo a boa semente em nosso coração, que nós possamos sair daqui cheios, Pai, cheios do Teu Espírito, nós possamos sair daqui cheios, Pai amado, da Tua palavra, com a nossa fome, a nossa sede saciada, em nome do Teu Filho Jesus. Pai amado, repreende mesmo toda distração. Meu Deus, repreende agora todo mal, que os Teus filhos que estão aqui, Pai, já louvaram, já adoraram, já ofertaram, e que agora, no momento da palavra, eles possam prestar atenção, eles possam reter o que é bom, eles possam, Pai amado, se alimentar, eles possam ser curados, ser transformados, eles possam, Pai amado, ter um encontro com o Senhor, de uma forma que eles ainda não te encontraram. Assim eu te peço que a tua bênção esteja neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu sei que o texto foi longo, mas era necessário para que eu pudesse construir a ministração
a leitura dos dois textos na íntegra. Não adianta se eu falasse só, Nicodemos foi de noite ver Jesus, e não adiantaria também falar assim, olha, Jesus se encontrou com uma mulher samaritana ali no poço de Jacó, lá em Sicá. Não adiantaria falar 2 ou 3 textos, era importante eu colocar vocês dentro do ambiente que é a Bíblia. Aliás, é muito bom, o ministério celestial adverte que ler a Bíblia faz bem. Tá? Então, se você ler a Bíblia em casa, vai fazer bem para a sua alma, para o seu espírito, para o seu dia a dia. Então, leia. Às vezes, alguns devem ter pensado assim, poxa, mas nós lemos bastante hoje, hein? Já está bom, né? Posso ir embora, né? Geralmente, eu gosto de ler 2 ou 3 versículos, mas hoje vai ser diferente. Ainda vai ter mais versículos, nós vamos ler lá, se Deus mandar a gente ler. Vamos lá. Capítulo 3 de João, ele fala de um encontro. Na verdade, eu quero falar de 2 encontros. Nós vamos falar do encontro de Nicodemos com Jesus, e nós vamos falar do encontro da mulher samaritana com Jesus. Deus, ele mostra na Bíblia muitos encontros, diversos encontros. E todo encontro, toda vez que alguém se encontra com Deus, toda vez que alguém se encontrava com Jesus, a sua vida era totalmente transformada. E nessa noite você veio aqui se encontrar com Ele mais uma vez. Amém? Você veio aqui buscar uma transformação, uma mudança, algo assim. Veja se você se identifica com alguma coisa. Nicodemos, a palavra fala que Nicodemos era um homem importante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A história relata que Nicodemos era um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Aqui Jesus está em Jerusalém, capital da adoração ali, centro da adoração mundial de Jerusalém. Nicodemos, então, o principal fariseu, membro do Sinédrio, pessoa importante, um dos governantes, participava do governo da época. E a palavra fala que Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus à noite. E Jesus trata Nicodemos com a palavra de mestre. Jesus reconhece que ele é mestre em Israel, uma pessoa sábia. Jesus reconhece que ele exerce autoridade entre o povo judeu. Mas o importante é que Nicodemos, ele se encontra com Cristo e ele faz indagações como eu e você se indaga também, e quer saber mais desse Jesus. Mas como? Nós sabemos que tu és filho de Deus, nós sabemos que tu és o Cristo, porque você faz sinais, mas eu não consigo entender, não consigo compreender. Nicodemos chega para Jesus e fala, mas olha, você vem da parte de Deus. E Jesus, ele começa a falar com ele, fala assim, olha, você precisa, é necessário que nasça da água, é necessário que nasça do Espírito. Algumas linhas falam que a água simboliza, a água e a gota de água, simboliza o nascimento, quando o bebê nasce, entre os judeus, na história. Então é necessário, nasceu, mas agora é necessário você receber o Espírito. É necessário você abrir os seus olhos espirituais. É necessário que você consiga ver um plano, além desse plano terreno. E Nicodemos, ele não entende, ele não compreende, e Jesus continua tentando abrir a mente dele. Jesus continua falando, é necessário que você compreenda. Com certeza, Nicodemos tinha um problema sério. Por mais que ele exercia um poder na cidade, entre os judeus, um homem poderoso, ele foi se encontrar com Cristo na calada da noite, para ninguém ver ele. E nós lemos no final do capítulo 3, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nicodemos vai à noite. Nicodemos, por mais que ele tinha um título de mestre em Israel, ele tinha muito pecado sobre ele. E um dos maiores pecados de Nicodemos era não crer e não acreditar que Cristo era o Filho de Deus, ele era o Messias, porque ele não consegue compreender. E Jesus solta uma das
fala para ele e solta uma das maiores, ou melhores, ou versículos mais falados, que é João 3,16, sobre o plano dele aqui na terra, o amor de Deus, para que você nasça pelo Espírito, você consiga enxergar um plano sobrenatural, você precisa acreditar que Deus te amou primeiro, Deus deu o Filho dele por você, e Deus anulou toda a cédula e todo o pecado. Mas Nicodemos não compreendia isso e amou mais as trevas, e ele e mais um punhado de judeus, fariseus, não conseguiam crer. Não importa o que você está passando, não importa o título, o dinheiro que você tem, não importa que Jesus, ele está à sua disposição para te mostrar um plano além desse plano que você ainda não viu. Eu lembro quando eu comecei a ir para a igreja, eu fui me render a Jesus, quando a minha esposa, ela teve aquele problema que as mulheres viram aqui, ela sofreu aquele acidente no ônibus, e ela ficou paraplégica, e aí quando pediu oração, Deus agiu, Deus curou ela, fez ela andar de novo. Eu falei, puxa, eu preciso entender, eu preciso compreender, eu preciso me encontrar com Jesus. Mas eu não fui me encontrar com Jesus à noite, eu fui me encontrar com Jesus durante o dia, eu fui expor toda a minha vida, eu aceitei a Cristo numa igreja, eu me arrependi dos meus pecados, dos meus erros, eu pus o pecado à luz, e Ele me limpou, e Ele me acolheu, Ele me abraçou, e Ele me deu uma nova vida, e é a partir dessa entrega eu consegui ter uma visão espiritual para poder compreender que existe um reino de paz, um reino onde a justiça de Jesus opera milagres. Eu vi minha esposa voltar a andar. Tem muitas pessoas que se encontram com Jesus e continuam se encontrando com Ele, buscando Ele de noite. A pessoa não quer expor o pecado dela. Nós estamos falando aqui de um encontro, de um coração isolado pela santidade, que é o coração de Cristo, um coração separado, que é o coração de Cristo, para a santidade, e nós estamos falando de um encontro de um coração de Nicodemos, um coração incrédulo, um coração blindado, duro. E muitas pessoas, às vezes, são como Nicodemos aqui nessa noite, vêm com o coração duro todos os dias. Entra ano, entra mês, sai mês, e o problema continua. E você deve colocar culpa em todo mundo, você se torna uma pessoa queixosa, que fica reclamando de tudo, mas você não consegue compreender, entender, e olhar para dentro do seu coração e falar, puxa, eu estou com um coração duro, eu não estou conseguindo ver o plano espiritual. Aí Jesus, ele fala para ele assim, olha, no verso 7, no capítulo 3, verso 7, se eu não me engano aqui, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O verso 7, ele fala assim, ó, o que importa é nascer de novo. O que importa é abrir seus olhos espirituais. O que importa é você ser batizado no Espírito Santo. Aí no verso 8 ele completa, o vento sopra, onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim, tudo que é nascido do Espírito. Ou seja, tem coisas que não tem como o intelecto explicar. Você tem que só crer. Tem coisas que você vai escutar no púlpito. Fala assim, mas será? É assim. O milagre acontece assim. A bênção de Deus, você tem que construir um ambiente para que Ele possa se mover. E o melhor ambiente para que Deus pode mover a vida, o milagre sobre a sua vida é a fé, é crer. Mas muitas pessoas não creem. Muitas pessoas querem falar com Jesus de noitinha, Senhor Jesus, eu estou aqui, mas será que pode mesmo? Será que você pode mesmo mudar minha vida? Será que tem mudança mesmo? Eu não acho que vai ter. Mas eu sei que tu és aquele que faz todas as coisas, o Senhor fez no meu vizinho, o Senhor fez lá no meu patrão, que prosperou, você fez lá no meu primo, que foi curado. Mas Ele pode fazer em você. Você precisa apenas nessa noite, crer. O vento. De onde vem o vento? Ninguém sabe de onde vem o vento. O vento que está o vento que está balançando a folhinha da árvore lá fora, lá, ele está vindo lá
da rodovia ali, da Euclides da Cunha ali, tá vindo, começou ali. Você não sabe onde começou o vento. Então, assim, é a explicação dele. Fala assim, olha, é igual vento. Só acredite, só creia. Você precisa acreditar. Lembra da palavra de Naamã? Aquele texto de Naamã, onde o profeta fala para ele assim, olha, mergulha lá 7 vezes no Jordão. Ele titubeou, se os servos dele não estivessem com ele ali, os amigos ali, não, mas vale a pena, acredita, pode ser que dê certo, Naamã. Aí o general tira a capa e mergulha, e a lepra, ele é curado. Mas no primeiro momento ele não creu. Às vezes você está vindo há pouco tempo na igreja, há muitos anos na igreja, de repente você não creu ainda. Ah, mas será? Às vezes é. Às vezes o coração está tão duro, tão machucado pela vida, que às vezes você não conseguiu abrir a porta para que Deus possa entrar verdadeiramente. Existe isso. Eu já vi muito disso. As pessoas entram e saem dos cultos. É o último a chegar e o primeiro a ir embora. Não quer se relacionar com ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer se abrir com ninguém, não quer pedir ajuda para ninguém, não quer pedir oração para ninguém. Mas lá, quando chega em casa, fala assim, eu queria tanto que Deus mudasse a minha vida, mas Ele não muda. Deus já deu o seu filho por você. Em Gênesis 3,15, quando está tendo aquele pau todo lá no Éden, lá onde a mulher faz aquela pegadinha com Adão, que não é uma pegadinha, foi coisa séria, achou que era brincadeira. Aí lascou nós aqui, que a gente tem que trabalhar o suor do nosso trabalho aqui, né? Então, no meio daquele tumulto todo, em Gênesis 3,15, Deus ele fala o seguinte, olha, serpente, o fruto dela aí, ó, vai pisar na sua cabeça. A semente que vai sair dessa mulher aí vai pisar na sua cabeça. Aí, Jesus apresenta para Nicodemos a semente. Fala, Nicodemos, creia em mim. Você precisa crer em Cristo de uma forma que você ainda não creu. Você precisa compreender que o seu entendimento humano não é nada. A sua faculdade, a sua pós-graduação, o seu doutorado não é nada. O que você entende ou compreende não é nada. O dinheiro que você tem, o dinheiro que você não tem, não é nada. Você precisa abrir os seus olhos para outro plano, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida. Ontem foi dito aqui também, a Sandra deu um testemunho. Nosso filho, o Rafa nasceu com síndrome de Down, mongolismo, atrofia cerebral, epilepsia, não tinha coordenação motora nenhuma, era um vegetal, e estava condenado. Só ficava parado assim, olhando, tendo convulsão, 1 ano, 2 anos. E Deus foi lá e curou tudo, tirou tudo, curou por completo. Curou por completo, mas são coisas que acontecem para quem crê, para quem acredita. Ah, mas nem todos serão curados. Olha, eu não sou Deus para responder isso para você. O que eu posso te indicar é creia, creia e creia. O teu milagre vai chegar, a tua bênção vai chegar, mas você precisa crer. Não fique tentando achar a explicação, como Nicodemos queria. Ah, mas eu não acredito, como é que é? Tem que nascer de novo? Tem que entrar na barriga de novo? Como é que funciona isso? Eu não estou entendendo, Cristo. Aí até que Cristo fala assim, olha, mas tu és mestre e não está compreendendo essas coisas? Se você não está crendo nas coisas terrenas, como é que eu posso falar algo a mais para você, celestial? Tem pessoas que ficam aqui só no plano terreno, aqui, ó. Não avançam, não têm experiências com Deus. Deus quer te levar a águas mais profundas, como em Ezequiel, fala assim, olha, águas aqui nos artelhos, nos joelhos, águas nos lombos, mas eu quero levar você para águas mais profundas, eu quero que você confie, mas como é que eu vou em águas mais profundas se eu não sei nadar? Você não precisa saber nadar. Ele não deixou Pedro afundar lá no mar da Galileia. Ele foi lá, pegou ele com a mão e voltou ele para dentro do barquinho. É melhor você ser um discípulo molhado, mas que crê, do que ser um discípulo cagão de medo, que fica lá no barco achando que é fantasma. É melhor você ser uma pessoa que se lança. Vai ter campanha de oração aqui, ó, a partir de segunda-feira. Vem na oração. Ah, mas orar. Vem buscar. Ah, mas eu busquei em casa, mas vem buscar.
Deus espera atitude. Deus espera movimento. Aí, João 3, então, Jesus fala assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está falando aqui, ó, quer nascer no Espírito? Crê em mim. E Nicodemos não creu. Um coração isolado pela santidade. Aí nós entramos em João capítulo 4. Jesus ele está em Jerusalém, então ele vai ao norte, ele vai para Galiléia. Só que ele decide passar pelas terras de Samaria. Ele decide passar por território samaritano. Ele toma um caminho aonde ele estava predestinado a passar. Não era vontade de um judeu passar por território samaritano. Você viu que nós lemos aqui que os discípulos foram comprar alimento na cidade. Porque nem comida, nem água eles bebiam de samaritanos, da terra de Samaria. Podia ter um poço ali, eles jamais beberiam água dali. Poderia ter alguém vendendo as coisas ali para eles se alimentarem, vão dormir na terra de Samaria. Jamais. Jamais. Mas Jesus falou, não, temos que ir para Galiléia, mas nós vamos por Samaria. Um choque cultural. 720 anos aproximadamente antes de Cristo. Samaria foi invadida. Não vou me alongar nisso não, mas o que aconteceu? O povo samaritano foi levado cativo, um pouco ficou, vieram outros escravos, e aí ali foi Sargão II, se eu não me engano, e ali começaram a se misturar, não ficou mais judeu puro sangue, então o judeu começou a casar com outros povos, e ali deu toda aquela misturança. Aí, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, vem Nabucodonosor e leva a outra parte cativa, os outros judeus que tinham sobrado. ano 676, ano 686 a.C., depois do ano 616 a.C., Zorobabel volta trazendo, acabou o exílio, voltam para fazer a reconstrução de Jerusalém. Só que aí eles não aceitam a ajuda daqueles judeus que foram misturados. Então aí começa essa divisão cultural. Por isso que fala que samaritano e judeu não se dão. Porque existe uma divisão cultural. Fala, não, você já se misturou com outro povo? Não, aqui é judeu puro sangue, então nós não vamos. De uma forma bem tranquila, bem superficial, para explicar para vocês, que eu deixo uma escola dominical depois, o pastor Francisco dá essa aula para vocês. Mas para você compreender, então, e 116 anos, mais ou menos, 106 anos aproximadamente, antes de Cristo, foi um general hircano lá, um judeu, e foi lá e devastou a Samaria lá. Eles tinham construído um templo, aí eles adoravam lá no Genezarim, lá no monte Genezarim, e aí foi lá e destruiu o templo e fez atrocidades. Aí o cultural virou guerra, e Jesus entra aqui nesse contexto, num povo machucado culturalmente falando, passando numa terra que tem conflito. Eu dei essa pincelada rápida, só para vocês compreenderem. E aí ele se encontra com uma mulher. Então agora Jesus está indo ao encontro. Percebe que Nicodemos foi ao encontro dele, mas tem dias, tem meses, tem anos, tem momentos na sua vida que você pode correr, você pode se esconder, mas Jesus ele vai ao seu encontro. Ele vai te pegar. Você pode correr. Ah, não quero. Ele vai te pegar, fica tranquilo. Você não corre mais que ele. Aí ele vai lá e se encontra com essa mulher. Chega num poço que tem 4.000 anos ali. E chega para a mulher e fala, mulher, dá-me de beber. A mulher falou, como é que você quer pedir água para mim? Você é judeu. Ainda mais pedir um favor para mim. Aí todo esse problema cultural é debatido ali. Eu creio que deve ter se arrastado por alguns minutos, esse bate-boca ali. E Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água. Entenda isso. Às vezes você não sabe quem é ele. Você vem há tanto tempo na igreja, você está convertido há tanto tempo,
E essa frase, ela é tão atual como foi dita 2000 anos atrás. Se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem eu sou, eu daria uma água que vai fluir no seu interior. Então, se você soubesse quem Ele é, se você experimentasse mais dEle, você estaria avançando cada vez mais. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Como está o relacionamento com os filhos? Como que está no trabalho? De repente está tudo bem, ou de repente tem uma área que não está. Mas eu te pergunto, se você soubesse realmente quem é Jesus, o que Ele pode fazer por você, essa mulher aqui, ela vai na hora do meio-dia, ela vai buscar água. Cansada ali, aquele solão na muleira lá. E ela tem problemas internos que, por isso que nós lemos o texto todo, ela já tinha tido 5 maridos, então ela tinha uma vida promíscua. Ela tinha uma vida desestabilizada, vamos falar assim, porque ela não sabia que alguém poderia corrigir a vida dela, o curso da vida dela. Ela tinha um problema lá dentro do coração dela. Será que ela foi buscar água mesmo para fazer algum alimento, para trabalhar? Ou será que ela foi se refugiar, chorar sozinha? As pessoas que ficam com depressão querem ficar sozinhas. As pessoas que têm muito problema querem ficar sozinhas. De repente, ela ia se suicidar, nós não sabemos. Vamos pensar dessa forma. Ela estava sozinha. E aí Deus fala assim para o filho dele, assim, ó, vai para Galiléia, mas passa em Samaria. Você tem um propósito. Você tem um propósito lá com uma mulher lá. Você tem um propósito de mudar a vida de uma mulher. Você tem um propósito lá, filho. E Jesus, obedecendo a voz do Pai, vai até lá. E ela fala assim, mas você não tem como é que você vai me dar água? Você não tem com que pegar. O poço é profundo, o buraco é profundo. Deus, Ele quer trabalhar hoje no seu interior. Tanto que Ele fala para a mulher assim, olha, o poço de Jacó aí, você vai voltar a ter sede. Tomar essa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas eu quero te dar algo para dentro. O que o mundo te oferece, escuta isso, o que o mundo te oferece, você vai voltar a querer mais. Você vai ficar viciado nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Mas o que Deus te oferece, você não vai ficar dependente de mais nada externo desse mundo. Quando Deus te oferece algo, quando você aceita o que Deus tem para a sua vida, quando você não fica fugindo do que Ele quer, quando você aceita o propósito dEle, quando você aceita o ensinamento dEle, quando você quer viver a vida que Ele preparou para você e não a sua vida que você quer levar, quando você se sujeita à vontade dEle, faça a sua vontade, não a minha, faça a sua vontade, não a minha, quando é a vontade dEle que está sendo feita, você não sente mais necessidade terrena. As coisas deste mundo não vão ser necessárias para você. Mas ele está falando besteira. Esse pastor aí está louco. Está falando besteira para mim, eu preciso trabalhar, eu preciso correr. Você nunca escutou aquele negócio lá que as bênçãos te alcançarão? Quando você está no propósito, tudo fica mais leve, mais suave. Agora, quando você está no seu propósito pessoal, a vida fica pesada, o fardo está pesado, o jugo, tudo é difícil. Você precisa repensar. Falar assim, Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, é isso que eu queria, é essa profissão que o Senhor queria para mim, é dessa forma que é para cuidar das coisas, é a conduta que eu estou tendo em casa, eu estou sendo um bom pai, um bom marido, um bom esposo, eu estou sendo um bom funcionário, eu estou sendo um bom patrão, eu estou tendo uma conduta que Jesus se agradaria, eu estou fazendo a vontade do Senhor, porque está tudo pesado. Quando você está fazendo a vontade de Deus, as coisas ficam leves. E nesse momento aqui nós estamos falando de um encontro de um coração de santidade, que é o de Cristo, selado pela santidade, e um coração selado pelo pecado. No primeiro episódio, nós vimos um coração incrédulo. E agora nós vemos um coração cheio de pecado. Quem é você nessa noite? Quem é você? Um coração incrédulo ou um coração de pecado? Mas Cristo chega para essa mulher, como chega para você nessa noite, e fala assim, olha, eu quero mudar a sua sentença. Experimenta um pouquinho.
E aí ele fala assim, olha, ela tinha um conflito, mas como é que eu oro? Como é que eu busco? O pessoal fala que tem que adorar aqui em Samaria. Outros falam que tem que ser em Jerusalém. Jesus fala para ele, olha, realmente, você não conhece as coisas, os judeus que estão certos, você tem que adorar em Jerusalém. Mas, ele vem com mais, a hora vem. E chegou, é hoje. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E ele bate no pé, Deus é espírito. Ele resolve o problema cultural. Ó, nem lá, nem cá, nem em Jerusalém, nem na Samaria. Porque o Filho do Homem vai ser levantado ali, vai para a cruz. Com certeza ele deve ter falado novamente o que ele falou lá atrás, que João 3,16, explicando para ela que são coisas espirituais, que ela precisa ter algo espiritual, coisa que Nicodemos não quis mudar, mas ela mudou, falou, não, eu quero dessa água, eu entendi então, eu quero ser a verdadeira adoradora. Eu quero adorar a Deus em espírito. Eu não quero adorar a Deus só de levantar as mãos aqui no culto. Eu não quero adorar a Deus só de mostrar para as pessoas que eu estou dando meu dízimo, para as pessoas me verem indo até a frente. Eu quero adorar a Deus em espírito, em verdade, de uma forma que as coisas fiquem mais leves para mim, onde eu tenha alegria e sorriso. E alegria na minha casa e sorriso todos os dias no meu rosto. Então eu quero dessa água, me dá dessa água. Porque Jesus ele ofereceu algo para o interior, para a vida toda. Não é algo externo, não é uma roupa que vai durar alguns dias, alguns meses, que ela vai se desgastar, depois vai ter que comprar outra roupa. Ele ofereceu algo para sempre. Para sempre. Depois a história relata que ela ganhou a cidade inteira. Primeiro evangelista que teve. Chegou lá e falou, tem um homem, vem ver, tem um homem lá, Jesus. Ela não apresentou religião para as pessoas, ela apresentou um homem. E Jesus falou assim, eu tenho que adorar em espírito e em verdade, negócio de ritual, entrar no templo, não, o véu vai se rasgar, você não vai precisar pagar pedágio para ninguém, você vai ter livre acesso. Livre acesso. Quando eu me cheguei a Deus, quando eu me converti, que eu vi Deus fazendo sinais e maravilhas na minha casa, Deus, Ele curando a minha esposa, curando meu filho, abençoando em todas as outras coisas, que a gente tem muita coisa para testemunhar. Esse livre acesso funciona. Esse livre acesso funciona. Mas o que você não pode ser, uma pessoa que adora as trevas, uma pessoa que prefere andar de noite. Ele é luz. Se as suas coisas podem ser colocadas à luz, então continua, você está certo. Agora, se você tem coisas que você não pode comentar com as pessoas que você faz, você está errado. Essa noite é uma noite de conserto. É uma noite que Deus fala assim, olha, eu preciso falar com o meu povo, eu preciso alinhar meus filhos, eu preciso alinhar para que eles possam subir um plano a mais de espiritual, para que eles possam receber algo a mais de mim, porque eles só vão compreender se eles estiverem alinhados comigo. Eles só vão compreender um plano melhor se eles estiverem longe do pecado, longe da incredulidade. Porque ficam confusos. Como é que eu oro? Como é que eu não oro? Vou fazer campanha? Não vou fazer? Vou na igreja? Vou vir às 8 horas orar? Não vou vir? Você precisa ter um alinhamento com Ele nessa noite. Deus, Ele te dá poder e autoridade. A minha esposa, ela não falou ontem, mas logo depois que aconteceu tudo isso, 2 anos depois que o Rafa já tinha sido curado, ela sofreu uma doença, ela chama doença de Crohn. A doença de Crohn, ela ataca todo o trato digestivo, ela identifica o que aconteceu com ela ficou tendo hemorragias, o que seria? É uma doença psicossomática que ataca o trato digestivo, onde os seus órgãos de defesa, os seus anticorpos, eles falam assim, olha, o intestino é um objeto estranho, então vamos matar ele. E aí, então, a sua própria defesa começa a combater o seu intestino, o trato digestivo.
E ali ela começou então a ter sangramento, hemorragia, e começou uma luta. Aí começa a ir no médico, começa a tomar medicação, e aí começa a internar, vai tentando, segue o protocolo da doença, vamos falar assim. Toma Duspatalin, toma remédio disso, daquilo, remédio caro, e vai tentando, não melhora, cólica e sangramento. Ela chegou ao momento de ficar só na cama, com hemorragia, definhando ali, sofrendo com muita dor. E eu ali, crendo, falando, Deus, o Senhor curou já minha esposa, já uma vez, o Senhor curou meu filho, o Senhor já fez tanta coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E ela sofrendo com a doença, ela chegava a internar para tomar uma outra droga lá que chamava Remicade. A gente conseguiu no alto custo lá. E aí eu já, sem o que fazer, com as mãos atadas já, quase 2 anos já de sofrimento, eu comecei a preparar meus filhos, falei, olha, eu vou ficar viúvo. Falei para eles, olha, o papai do céu, Deus, ele vai levar a sua mãe. Eu já comecei de uma forma bem didática, a tentar entender, que eles pudessem compreender que algo pior poderia acontecer. Porque nós estamos orando, mas a vontade de Deus prevalece. E eu lembro que eu passava as noites, às vezes, orando, ou louvando, tocando violão do lado dela na cama ali, e pedindo para Deus soprar um vento da cura sobre ela. Eu acreditava, eu sempre tive experiências com Deus, e eu sempre acreditei, eu sempre não fui como Nicodemos, não tinha incredulidade, e também não era como aquela mulher, eu tinha me arrependido e cria em Cristo, eu cria no Espírito, eu cria que Ele poderia fazer algo, mas nada acontecia. E com cerca de 2 anos ali, eu lembro que eu falei para ela assim, nós vamos encontrar um médico. Aí encontrei, fiquei sabendo de uma médica em São Paulo, a doutora Angelita Gama, disse que é PhD no negócio de intestino, ela que operou Tancredo Neves. Uma consulta dela em 2000... Rapaz, faz tempo, hein? Uns 10 anos, 2007, 2006, 2007, por ali. Uma consulta dela era R$600 lá em São Paulo. Falei, nossa, mas vamos lá. Uma cirurgia, então, como seria? Como é que seria esse tratamento? Aí eu falei para ela, vamos marcar uma consulta lá em São Paulo. Mesmo pagando todo esse dinheiro, ela teria consulta para 4, 5 meses de agenda. Falei, deixei agendado para setembro, nós estávamos em julho. Aí ela falou, se precisar fazer tratamento, não vamos fazer. Eu falei, não, a gente vende a casa, vende tudo. Se esse tratamento der certo, depois a gente conquista de novo. Eu lembro que era de julho para agosto, na virada, a gente estava indo para a igreja. E eu estava numa avenida lá em Bauru, na Nuno de Assis, ela estava perto do meu aniversário, eu faço aniversário dia 15 de agosto. Então anotem aí, 15 de agosto. Você sentir no coração de mandar por correio um presente, depois eu deixo o endereço. Facebook é Fernando Jabor, se quiser meu endereço, passa o endereço, pastor, que 15 de agosto, estou lembrando do Senhor. Mas eu estava na Nuno, falei assim para ela, ela falou para mim assim, olha, o que você quer ganhar de aniversário? Eu acredito que ela queria dar um último presente para mim. Aí eu falei assim, olha, eu quero ganhar a sua cura. E ela chorou um pouquinho ali, mas eu queria dar um presente, um perfume, uma camisa. Aí eu falei, não, eu quero a sua cura. Silenciamos ali, tocamos para a igreja, no culto. E voltamos. Na semana do meu aniversário, todos os sintomas foram embora. Ela foi totalmente curada. Deus me deu de presente a cura dela. Eu lembro que na outra semana, que ela não tinha mais dor, ela falou, não estou sentindo mais dor, não estou sentindo mais dor. Aí na outra semana a gente procurou o gastro, falou assim, doutor, vamos fazer uma colonoscopia? Não. Falou, ela está curada, ele não cria muito. Aquela dúvida, né? De repente. Falei, não, o plano de saúde paga, vamos fazer, doutor. Aí marcou. Aí na Beneficência Portuguesa estava fazendo a colonoscopia, eu estava esperando. O médico saiu e perguntou, o senhor o que é dela? Eu falei, sou esposo. Ele falou, olha, eu já repeti o exame 2 vezes. E fala que o pedido era de doença de Crohn, mas o tratamento que vocês fizeram é nota 10, porque não tem nada ali, o intestino dela está limpo. Aí finalizou o exame, ele voltou para dentro, finalizou o exame, pôs laudo, levei no médico depois, e ela foi totalmente curada. Ela foi curada porque o ambiente estava preparado. Eu não
estava dando uma de Nicodemos, andando de noite pelas ruas. Eu estava crendo que realmente Jesus era o mestre, é o Rabi, Jesus é o meu Salvador. Porque um dia, quando me explicaram o propósito da cruz, do Calvário, que vai me dar salvação, que vai me dar uma vida nova, falei, eu quero. Não estava como aquela mulher. Eu estava crendo. Preparei um ambiente. E você, nessa noite, você pode preparar um ambiente também. Nós lemos 2 histórias de 2 encontros. Então, quando você não vai até Cristo, Ele vem até você. Mas você precisa ter um coração aberto. Você precisa rasgar o coração e falar assim, não, entra aí, Cristo, entra aí, Jesus, muda tudo aí. Você lembra do terremoto? Paulo e Silas na prisão, aí vem um terremoto, eles estão lá embaixo. Então, o que acontece com o terremoto? O terremoto balança tudo. Com certeza eles tiveram medo na hora do tremor ali. Algumas pedrinhas deviam ter caído na cabeça dele, eles perceberam que era um tremor de terra. E o perigo, falou assim, vai cair tudo em cima de nós. Mas eles estavam ali. E o terremoto fez com que o cárcere fosse aberto. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que são como um terremoto. O terremoto vem para bagunçar tudo, para deixar tudo fora do lugar. Não é do seu jeitinho, é do jeito dele. Então, às vezes, Jesus ele chega metendo o pé mesmo, fala assim, ó, tem que ter terremoto aí no seu coração aí. Está tão duro, está tão incrédulo que só com um terremoto para rachar, para ter uma fenda, uma fresta para poder entrar. E aí você fala, ai, minha vida está de perna para o ar. Não, calma. Observa se não é o terremoto que Cristo está fazendo, mudando tudo de lugar. Para que você tenha uma liberdade que você ainda não teve. Que você experimente coisas que você não experimentou ainda. Você tem que ter inteligência, visão espiritual, visão do Espírito. Mas para você ter essa visão do Espírito, você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa crer, só crer, que Ele pode. Repita comigo assim, Jesus pode. Repita de novo, Jesus pode. Só mais uma, Jesus pode. Ele pode. Ele pode fazer tudo aquilo que você precisa. Quando Ele responde que Ele eu sou. Eu sou tudo aquilo que você deseja. Eu sou a cura, eu sou a liberdade, eu sou a vida, eu sou a prosperidade. Ele é tudo aquilo que você deseja que ele seja. Tudo aquilo que você acredita, Ele será na sua vida, mas você precisa se lançar a acreditar nele. Nessa noite é noite de encontro. Mas o encontro, em primeiro momento, ele produz confronto. Você vai falar, não, Você vai ficar, não, por quê? Não, mas tem coisas que eu não posso parar de fazer. Se eu parar de fazer, eu vou quebrar financeiramente. Não, você precisa parar de fazer. Ah, mas será? Ah, eu tenho um negocinho ali, um comércio ali que eu não dou nota fiscal ali, porque sabe como é que é? Andar no Brasil desse jeito. Então pare com o comércio, não é de Deus. Você não pode andar na sombra. Ah, mas eu tenho um negocinho ali que eu faço. Meu filho me pergunta as coisas, mas eu não respondo direito para ele. Eu ensino ele uma outra coisa que ele deve fazer. Repense tudo que você faz na sua vida a partir de hoje. Se todas as coisas que você faz, você pode pôr na luz. Amém. Você está no caminho certo. Mas existem coisas que você não pode pôr na luz. Então, meu irmão, você está dando uma de Nicodemos. Você pode ser um dos 3 caras mais ricos de Fernandópolis. Você pode ser membro aqui da prefeitura, da secretaria, prefeito, vice-prefeito, vereador. Mas tem coisas que você tem que mudar. Você pode ser uma pessoa poderosa, influente, mas está passando longe de ser um filho de Deus. Se você estiver andando pelas sombras. Seja noite de luz.
Seja noite de luz nessa noite, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Ah, mas se eu parar vai dar certo? Vai dar certo, creia. Ah, mas se eu tenho que mudar de profissão? Vai dar certo, creia. Se você não crê, então você não precisava nem estar aqui. Ele quer manifestar o milagre dele. Ele quer manifestar o milagre dele na sua vida. Mas como é que o milagre acontece? Quando você crê. Quando você acredita de todo o seu coração. Quando você acredita fielmente que Ele pode. Ele pode curar, Ele pode sarar, Ele pode prosperar. É Ele que pode, é Deus que pode mudar tudo. Em seu favor. Não tem tempestade, não tem vento. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas a única pessoa que impede é você. Se você tiver com pecado, se você não confessar o seu erro, se você não colocar a luz, Senhor, eu me arrependo. Se você continuar praticando as coisas erradas, aí Ele não pode fazer. A única coisa que causa separação entre você e Deus é o pecado. Faça uma decisão nessa noite. Faça uma decisão nessa noite para mudar de vida. Faça uma decisão, fazendo, Deus, eu vou fazer uma decisão mesmo. Eu vou parar com algumas coisas. Eu vou mudar. Eu quero dar um passo de fé. Eu quero avançar. Faz 5 anos que eu estou marchando no mesmo lugar. Eu não estou avançando. Nessa área aqui da minha vida não está prosperando, não está andando. Continuo com esse problema, continuo com essa doença aqui, não está indo. Não vê uma resposta, não vê uma luz no final do túnel. Só sofrimento. Ele não te chamou para você sofrer. Ele é um Deus de justiça, de paz, de alegria. Então Ele quer que você tenha alegria. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você pudesse experimentar um pouco desse Deus que fez muitas coisas e continua fazendo na minha vida. Muitas coisas. Muitas coisas. Ah, mas será que Ele faz? Meu irmão, Ele fez minha mulher andar de novo, Ele curou meu filho, Ele curou minha mulher de novo, Ele já me curou também. Teve uma vez, quando eu e meu irmão, nós tínhamos agência de propaganda, isso em 1996. Eu lembro que a gente estava numa concorrência. Eu entrei no banheiro da empresa, a gente estava lá, eu ajoelhei, falei, Deus, me dê de presente esse cliente para a gente atender. E Deus ouviu a oração. Deus nos deu de presente algo sobrenatural. Então, Ele age. Teve uma vez que, em 2013, eu fui para Israel. Eu não tinha dinheiro para ir. Eu falei, Deus, eu queria tanto ir, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu sei que um dia eu vou. Aí quando o pessoal me ligou, a pessoa que estava organizando me ligou, eu estava pregando. Eu lembro que eu estava pregando. No outro dia que eu vi a ligação perdida, eu falei para a Sandra, eu falei, amor, me ligaram aqui, vou ligar para o Alex, que ele me ligou aqui. Eu ainda pensei assim, é da viagem. Quem sabe, eu já tinha falado que não ia, né? Mas quem sabe ele me ligou para me dar as passagens, me dar a viagem. Aí eu liguei e falei, Alex, você me ligou ontem, estava no culto pregando? Ele falou, pois é, eu te liguei porque eu quero dar as passagens para você ir e voltar. Eu falei, nossa, então Deus, Ele cuida de você. A vontade, o desejo do seu coração, Ele está olhando, Ele esquadrinhou o seu coração, Ele viu a sua necessidade real dessa noite. Nós falamos de 2 textos aqui, de 2 encontros. Se você não conseguiu compreender, eu peço que você ore, para que pelo menos você saia daqui com um olhar espiritual, você saia daqui batizado no Espírito, que você saia daqui
nascido no Espírito. Porque eu creio que Deus pode fazer isso. Deus pode derramar o Espírito dele sobre a sua vida, para quem ainda não experimentou isso. E você vai sair daqui dando glórias a Deus. Você vai sair daqui glorificando a Deus. E as coisas começarão a acontecer de uma forma sobrenatural a partir de amanhã, na sua vida, e todos os dias. E assim vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Você vai falar assim: quanto tempo eu perdi? É uma oração simples. Às vezes as pessoas não dão nada. Ele chamou para ficar em pé, para orar. Já estou com dor no joelho, fiquei 2 minutos em pé aqui já. Mas o milagre, ele acontece de uma hora para outra. Você não vai sentir um choque elétrico. Você não vai escutar uma explosão. Você não vai sentir um arrepio. Não. Você vai orar assim como você está. Mas crendo. Aí a sua vida começa a mudar. Não tem explicação, só creia. Os milagres acontecem assim. Todas as vezes que Deus agiu de uma forma poderosa na minha vida, eu não tive nenhum curto-circuito espiritual. Não senti assim, não, Ele foi lá e fez. De uma forma quase natural, mas foi sobrenatural. Então feche seus olhos. Eu queria que você pensasse, primeiro eu vou fazer uma oração para que Deus possa fazer você nascer espiritualmente. Se você já é, você vai nasce de novo. E se você não é, você nasce hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos que o Senhor esquadrinhe nosso coração agora. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, na qual nós lemos os Seus relatos aqui na terra, nós vimos e compreendemos que é necessário nascer pelo Espírito. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, vem com o Teu Espírito Santo sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Abre os olhos espirituais, faz com que aqueles que ainda não nasceram de novo espiritualmente, Pai, possam ter essa experiência nessa noite, possam entrar num plano aonde eles ainda não entraram, e possam, Pai, ser chamados de Teus filhos e terem a salvação por completo. Dê essa oportunidade, transforma os corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém.